paz, meus irmãos. Meus irmãos, antes desse vídeo, de vocês acompanharem o estudo, eu quero destacar aqui, irmãos, duas indicações. Nós, irmãos, nós montamos um grupo e nos unimos, irmãos, para um canal ajudar outro canal, compreende? Para que todos nós venhamos conseguir fazer com que a palavra de Deus seja espalhada. Então, você que é inscrito no meu canal, que acompanha meus estudos, entra lá na descrição, vai ter dois canais que eu estarei indicando aqui agora. Os canais são o irmão Márcio Eleutério, do canal Efraim. Irmãos, esse irmão tem estudos surpreendentes, irmãos, estudos assim de uma complexidade, nossa, sem tamanho mesmo. Ele explica muito bem, ele é simples na explicação, mas de uma profundeza assim, sem tamanho. Também, irmãos, o irmão Felipe, do canal Em Base Bíblica. Irmãos, esse irmão ele está começando agora, mas ele tem uma simplicidade, uma humildade no falar, irmãos, que é surpreendente. E ele também, irmão, tem estudos profundos das Escrituras. Então, você que é inscrito no meu canal, vai lá na descrição, clica, se inscreve no canal desses dois irmãos. Esses dois irmãos, vocês não vão se arrepender, ok? Então agora, fique com o estudo. A paz de Cristo, meus irmãos. Mais um vídeo pelo canal Evangelho do Reino. Meu nome é Anderson e hoje nós vamos responder uma pergunta. Por que Cristo pôde ressuscitar? É certo, irmãos, que alguns de vocês que estão assistindo o vídeo podem responder essa pergunta por si só. Mas algumas pessoas não entendem o porquê ele pôde ressuscitar. Não porque ele ressuscitou, mas porque ele pôde ressuscitar. Compreende? O texto que nós vamos estar lendo está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 54 em diante. Mas eu preciso enfatizar para os irmãos aqui que o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala inteiro, ele fala de ressurreição. Ele destaca a ressurreição, ele explica a ressurreição. E no final do capítulo, ali no verso 52, Paulo ele descreve o momento do retorno de Cristo, que quando soar a última trombeta e a igreja, que é o corpo de Cristo, ressuscitar. Então ele começa falando da ressurreição de Cristo, que é o cabeça da igreja, e termina falando da ressurreição do corpo de Cristo, que é a igreja. Entende, irmãos? Então, o capítulo 15, ele tem um contexto geral e terminando com um contexto do fim, desde o princípio ao fim. E os versículos 54, irmãos, eu quero ler para vocês até o 56, diz assim: E quando isto que é corruptível, falando de nós, corpo, igreja, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Irmãos, vamos destacar aqui: cumprir-se-á a palavra que está escrita. Então, Paulo ele tira esse texto de algum lugar. Nós vamos ver isso, irmão. Então, o versículo 55 diz: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Até aqui. Então, irmãos, Paulo ele tira esse texto de algum lugar. Então, assim como eu disse para vocês que o capítulo 15 ele fala também de um contexto do fim, o texto que Paulo tira, que está lá em Oséias, no capítulo 13, também se refere ao tempo do fim. É certo que aquela profecia estava falando para tempos atuais, né, a qual ela foi profetizada. Mas ela também destaca o tempo do fim, e eu quero mostrar isso para vocês, irmãos. Então vamos lá para Oséias, no capítulo 13. O texto que Paulo
diz aqui, irmãos, está lá em Oséias 13:14, diz assim: Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O profeta Oséias, irmãos, ele estava profetizando aqui para Efraim e Judá, que é se referindo às duas casas de Israel, a tribo do norte e a tribo do sul. E nós sabemos que a tribo do norte, que foi espalhada pelas nações, ela profetizava os gentios que seriam pescados, né, nas nações. Então, e a tribo do sul, que se referindo a Judá, né? Então, a tribo do norte, que se estava apontando para para as nações, para os gentios, e a tribo do sul se referindo aos judeus. Então, o Oséias ele estava profetizando aqui para gentios convertidos que viriam e se reuniriam em Cristo, e para judeus convertidos, as duas casas de Israel. Compreende? Então essa profecia estava apontando para as duas casas de Israel, que unidas formariam o corpo de Cristo. Compreende? Então aqui, eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas, e onde está o inferno, a tua perdição? A palavra inferno aqui, irmãos, é Sheol, é mundo dos mortos. Então a profecia estava dizendo que Deus nos resgataria do mundo dos mortos, falando de ressurreição. E como eu disse para os irmãos, que assim como o capítulo 15 de 1 Coríntios estava falando de um contexto do fim, falando do momento em que Cristo viria ao soar da última trombeta, este momento, este capítulo aqui 13, também destaca o tempo do fim. E aonde nós vemos isso? No versículo 7 e no versículo 8, ele dá alguns detalhes que nós vemos isso lá em Apocalipse. Eu vou ler para vocês. Serei, pois, para eles como um leão, como um leopardo espiarei no caminho, e como um urso que tem perdido seus filhos. Eu os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. Então nós vemos, irmãos, que o profeta, ele destaca 3 animais. Esses 3 animais, irmãos, eles já vimos eles ali no profeta Daniel, quando fala, né, da visão dele, que ele viu 4 animais. Um leão, um urso e um leopardo e um animal terrível. E essa visão, esses 3 animais também são vistos lá em Apocalipse 13, que ele vê na besta, a besta que é o último império que vai se levantar na terra, né, para se levantar contra Cristo. Então nós vemos esses 3 animais lá na besta de Apocalipse, que diz que ela tem corpo como de leopardo, boca como de leão e pés como de urso. Então, a profecia também estava apontando para o tempo do fim, irmãos. E o que eu quero destacar para os irmãos também aqui, irmãos, é que quando Deus ele criou o homem, lá no final do capítulo 1, ele cria os animais e ele diz para o homem que era para o homem dominar sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus ele deu autoridade para o homem sobre os animais. Mas a partir do momento que o pecado ele entra, isso é invertido. E já no profeta Daniel, a visão que ele tem, ele vê 4 animais. E esses animais, sendo eles leão, Babilônia, urso, Império Persa, leopardo, Império Grego, e o animal terrível, né, que acreditamos que seja Roma, esses 4 animais, eles estavam dominando sobre o povo de Deus. Então,
quando Deus ele criou o homem, Deus ele criou o homem dominando sobre os animais. E agora, depois do pecado, nós vemos os animais dominando sobre o homem. Compreende, irmãos? E isso, irmãos, a partir do momento que nós aceitamos Cristo novamente na nossa vida, isso, irmãos, começa a ser invertido novamente. Compreende? Então, a Bíblia nos ensina para nós não nos conformarmos com este mundo. Por quê? Porque este mundo é dominado por esses impérios, por esses espíritos que estavam atuando naquela época, né? Então, a partir do momento que nós recebemos Cristo em nosso coração e ele passa a ser o nosso rei, isso, irmãos, que um dia que nós éramos dominados por esses impérios, por esses espíritos, isso começa a ser invertido gradativamente. Então, assim como no princípio, Adão e Eva dominavam sobre os animais, quando Cristo voltar na terra, né, sabendo nós que Adão e Eva eram uma figura de Cristo e a igreja, então, quando Cristo voltar, Cristo e a igreja, né, irão novamente dominar sobre os animais, assim como Adão e Eva no princípio era, sem pecado. Então, quando o pecado ele for retirado de nós, novamente nós vamos ter a autoridade de dominar sobre essas nações, sobre esses impérios. Compreende? Então, vamos entender agora o porquê Cristo pôde ressuscitar. Já sabemos da onde Paulo ele tira esse texto. Vemos que a profecia também aponta para o tempo do fim, e o texto que Paulo escreve em 1 Coríntios também fala do tempo do fim, né? Então agora nós vamos entender por que Cristo pôde ressuscitar. Irmãos, o texto aqui de 1 Coríntios já responde, diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então, irmãos, aquilo que faz com que a pessoa que morre continue presa no mundo dos mortos é o pecado. Paulo ele diz em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, todos que morrerem, todos que pecarem, né, têm como consequência a morte. Isso nós já vemos isso lá no princípio, quando Deus disse para Adão: do fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Se você comer, você morrerá. Ali Deus já estava mostrando que a consequência do pecado seria a morte. Então, ele seria morto e aprisionado no mundo dos mortos. Compreende? Mas nós sabemos que Cristo ele viveu uma vida sem pecado. E pelo fato de Cristo ter vivido uma vida sem pecado, ele ter sido morto, então vamos imaginar uma cena assim: Cristo ele morre, né? E Deus, sendo juiz de tudo, né? Sendo o soberano, ele viu Cristo morto, mas ele viu que Cristo ele não tinha pecado. É a mesma coisa assim para vocês, vou explicar para vocês, como se fosse um juiz que uma pessoa ela é presa injustamente. E o juiz pega e analisa o caso daquela pessoa e ele vê que aquela pessoa não foi presa injustamente. Ela não cometeu o crime para estar ali. Compreende? Então Cristo ele não cometeu o pecado para morrer. Porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo não cometeu aquele pecado. Então, assim como um juiz, quando vê, opa, esse réu aqui, ele não cometeu o crime. Então, ele é solto, ele é liberado. Compreende? Então, sabendo nós que o aguilhão da morte é o pecado, Deus ele olha e vê que Cristo não tem pecado. Então, por isso, o Espírito de Deus desce até as profundezas e ressuscita Cristo. Compreende? Então, ele ressuscita Cristo, ele pôde ressuscitar Cristo
porque ele não tinha pecado. Então, o motivo de Cristo ter ressuscitado, ele ter podido ser ressuscitado, não sei se usei certas palavras, mas foi porque ele não tinha pecado. Compreende, irmãos? Então, quando Cristo retornar, nós que estamos em Cristo, agora, pelo fato de nós estarmos em Cristo, agora o nosso pecado ele foi coberto. Então é como se nós também não tivéssemos pecado. Compreende? Então Deus vai olhar para nós e vai ver que nós somos santos, que nós não temos pecado. Então, se nós não temos pecado, nós não temos motivo para estar preso no mundo dos mortos. E por esse fato, Deus também nos ressuscitará juntamente com Cristo. Então, primeiramente a cabeça ressuscita, que é Cristo, e logo depois o corpo, né, na sua vinda, que somos nós. Então, pelo fato de Cristo não ter pecado, ele pôde ressuscitar. O inferno, a força do inferno, ali do mundo dos mortos, não conseguiu deter. Então, por isso Paulo diz: então cumprir-se-á a palavra, tragada foi a morte na vitória. Qual foi a vitória de Cristo? Ter vivido uma vida sem pecado. Compreende? Então, por isso ele ressuscitou. Essa é a vitória. Quando ele ressuscita, né? E aqui, ó. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, né? Então, cadê o pecado que pode manter Cristo morto? Não tem. Onde está o inferno, o mundo dos mortos, a tua vitória, que era ter segurado Cristo lá? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então aqui explica. Cristo pôde ressuscitar porque não tinha pecado. E nós vamos poder ressuscitar porque nós estamos em Cristo e em Cristo nós não temos pecado. O nosso pecado ele foi coberto pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Eu espero ter edificado você com este vídeo, espero ter trazido acréscimos para você. Irmãos, fiquem na paz.